Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10.000 unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Alô, amigos, alô, turma, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno bem cedinho nessa sexta-feira, dia 3 de outubro de 2025. Estamos chegando, terminando a semana e nos preparando agora para o jogo de domingo entre Vasco da Gama e Vitória da Bahia. Mas eu queria falar sobre essa questão que envolve a relação aproximada entre Vasco e Crefisa e principalmente entre Pedrinho e José Lamáquia. Eu sou muito criterioso naquilo que eu falo, porque eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande quando emite uma opinião. A gente é formador de opinião, muita gente segue aquilo que a gente fala. Então, quando eu não domino intensamente um assunto, eu procuro me inteirar dele. Procure entender o que está rolando com ele, o que está sendo falado. E ontem eu fui muito a fundo nessa questão envolvendo aí o empréstimo, porque o que me causa estranheza é que o Vasco está sob intervenção judicial. Isso foi falado claramente pelos dirigentes do Vasco quando falam em contratações, por exemplo. Não dá para fazer arroubos financeiros, contratações milionárias, qualquer gasto extra, qualquer bobagem em contratação dói. Porque o Vasco está vivendo um momento de dúvida. O Vasco teria, ano passado, segundo o acordo com a 777, a falida 777, um aporte de 300 milhões que daria uma subsistência, poderia dar um suporte. Mas a coisa não aconteceu, foi uma turbulência, foi um ano terrível, salvo de alguma forma pelos resultados esportivos e principalmente pela chegada à semifinal da Copa do Brasil, que deu uma grana substancial, mas o Vasco não conseguiu vender ninguém, não teve nenhuma venda assim grande, patinou demais aí no ano, teve brigas contra Ramon Dias, teve que trazer um treinador aí de intermediária posição, que era o Fábio Carille, teve que experimentar o Felipe, que ficou muito queimado em relação a comando técnico, e agora acerta com o Fernando Diniz, que é um treinador de qualidade, mas que demanda tempo e a paciência às vezes estoura, mas o respaldo da direção foi fundamental, porque tudo isso, toda essa operação, seja de recuperação judicial, seja de pagamento de contas, de tudo, essa é a bola entrar na casinha. Porque um clube de futebol, ele se sustenta em função dos seus resultados. Patrocinadores, mais arrecadação nas bilheterias, mais visibilidade, patrocínios, tudo isso. Porque o futebol precisa estar bem. Então, quando o Vasco senta com o administrador judicial e justifica investimentos em contratações, ele diz, olha, a empresa, a fábrica, está em situação difícil. Mas eu preciso contratar máquina nova para continuar funcionando. Para pagar aquilo que eu devo e para pagar o que está em curso. Porque para a administração judicial é o seguinte, você já está devendo um tempão. Ainda vai contrair mais dívida, você tem que mostrar que uma dívida paga a outra, mas com responsabilidade. Então tudo hoje no Vasco, a compra de uma resma de papel passa. E é algo que é triste, mas é bom. Porque o Vasco viveu na inadimplência, o Vasco viveu na irresponsabilidade todos esses anos.
Porque era legal agradar a torcida, era legal fazer contratações e não pagar, era legal. E a gente tá vendo aí, olha só por coincidência, olha só a tabela do campeonato. Dá uma olhadinha na tabela do campeonato. Porque o Vasco tá uma draga, né? O Vasco tá uma draga. Então vamos colocar aqui, campeonato. Tá fazendo esse recorte. O Vasco é o 12º, ok? Olha só, lá de cima. Flamengo, investimento, dinheiro. Palmeiras, investimento, dinheiro. Cruzeiro, investimento, dinheiro. Começou mal com a SAF, deu uma remontada, melhorou. Botafogo, também cambaleante, mas tá, investimento, dinheiro. O Mirassol talvez seja o grande ponto fora da curva, mas é um clube organizado, clube empresa, com estrutura de centro de treinamento, de estádio, uma folha enxuta, tem um grande treinador que é o Guanais, que faz um grande trabalho. O Bahia, que é SAF, que está ali na 6ª posição. E daí para baixo, é todo mundo com o Pires. O Fluminense, que ganhou um dinheiro no Mundial, mas que é muito cobrado. O São Paulo, vivendo uma crise institucional enorme por conta de dívidas, tá ali cambaleante. O Bragantino, que talvez seja aí o ponto fora da curva por ser um clube de investimento, um clube que tem aí uma boa rentabilidade, não sei se talvez por conta de um estádio novo, mas enfim, é um clube que não tem tanta cobrança, porque às vezes você abre mão de 1, 2 anos de temporadas melhores para poder lá na frente recuperar. O Grêmio, mal. O Ceará não é um exemplo, mas... E o Vasco? E aí abaixo você tem 4 gigantes. O Corinthians, que deve a todo mundo. O Atlético Mineiro, com o Menin reclamando de qualquer dívida que se faça mais. Gastaram a rodo. O Inter não paga direito de imagem a jogador numa crise absurda. O Santos tentando melhorar com o Neymar, mas também numa crise absurda, faz loucuras lá com o Alexandre Matos. Então você vê que se paga o preço por irresponsabilidade. E o que o Vasco está tentando fazer na gestão Pedrinho, bem ou mal, é recobrar um pouco disso, mas paga-se um preço muito pesado. Porque a gente reclama, porque o torcedor reclama, a gente cobra, o torcedor cobra, quer um time, quer uma vitória, quer vencer. Aí faz 4 bons jogos, 3 ótimos jogos. Flamengo, Bahia e Cruzeiro. Aí perde pro Palmeiras, volta para uma realidade, claro. Claro que volta para uma realidade. Mas é compreensível que a distância diminui. Para mim, isso está muito claro. Quando a gente passa um ano, finalmente, sem perder para o Flamengo no Campeonato Brasileiro, isso é duro dizer, porque a história não era assim, mas tem sido. Desde 2018. O Vasco sempre perde uma vez para o Flamengo no Campeonato Brasileiro, seja num turno ou no outro. Ou quando jogaram na mesma divisão. Porque o Vasco já jogou a 2ª divisão e não teve jogo com o Flamengo. Então, são tabus que são quebrados. Mas, por exemplo, o Palmeiras é um tabu longo, porque a diferença é muito grande. Mas a gente consegue competir. A vitória sobre o Cruzeiro, que foi feita no sábado passado, ganhou uma dimensão gigantesca com um empate de ontem. Olha como o Cruzeiro jogou contra o Flamengo, contra 65 mil pessoas. Um grande jogo. O tamanho da vitória do Vasco precisa ser muito valorizado. Isso é o quê? Trabalho. É o ideal ainda? Não. Nós ainda temos a conta do chá. A gente perde o Cuesta e perde o Barros, o time cai. E eu tô falando do Cuesta e do Barros. Eu não tô falando do Léo Ortiz, não tô falando do Fabrício Bruno, eu não tô falando do Saul, eu não tô falando do Jorginho, jogador da seleção italiana. Porque os outros clubes, é o Palmeiras que perde o Lucas Evangelista e bota o Andréas Pereira. Mas isso é gestão. Mas dá uma esperança de que o Vasco possa estar chegando lá. Porque se com esse time a gente faz jogo, não tem ninguém mais grandão assim, gigantesco, em termos de... É porque a disparidade é grande, mas o Vasco consegue equilibrar. Olha só, gente, é o 2º ano consecutivo que o Vasco vai jogar semifinal de Copa do Brasil. O Vasco ano passado ficou na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Eu arrisco dizer que o Vasco vai ficar numa colocação melhor esse ano. Tô confiante para isso. A derrota para o Palmeiras foi um acidente, um tombo que a gente tomou, previsto, mas jogando mal durante 25 minutos. Mas a gente tem jogado um bom futebol. Então eu tô colocando isso tudo porque por tudo isso passa essa situação final. E acho
que é irresponsável dizer que a partir do momento em que você fecha um acordo com a Crefisa, que passou por uma licitação, por um crivo, por um funil com mais de 60 empresas, e você não pode brincar com a justiça dizendo, não, a gente está fechando aí com os amigos, a gente vai facilitar para eles. Não! A Crefisa também sabe que o dela está na reta. Ela não pode se locupletar, ela não pode se beneficiar de uma relação entre presidentes, porque a justiça está de olho. E o Vasco precisa tomar tenência, precisa fazer as coisas certas, parar de fazer as coisas erradas, parar de querer tomar vantagem. E nesse aspecto eu tenho certeza, e aí eu falo de cadeira porque conheço, o Pedrinho seria incapaz de fazer isso. O Pedrinho pode ter todos os defeitos. O critico muito por muitas situações, principalmente em termos de paternalismo, em termos de proteção dentro do clube, em termos de proteger o amigo Felipe, que não é competente no trabalho que faz. Eu não acho. De privilegiar, às vezes, uma situação ou outra dentro do futebol, mas na gestão, o Pedrinho é honesto. Eu já falei isso aqui muitas vezes. O Pedrinho é um cara correto. O Pedrinho é sujeito homem. E ele seria incapaz de aceitar qualquer tipo de sacanagem. Então, por esse aspecto, e por conta da pressão da justiça, abre-se uma cortina. A Crefisa aprova o empréstimo, a justiça está analisando, e se o Vasco tiver o empréstimo aprovado, o Vasco pode arriscar um all-in de ganhar a Copa do Brasil e meter quase 80 milhões no bolso iguais. A gente teria aí uma tranquilidade. Mas aí, é claro, todo mundo cobre, eu também. Mas e a SAF? É bom lembrar que a gente está tapando um buraco de 300 milhões que a gente deixou de ganhar do ano passado. Por conta de uma empresa que não cumpriu. E que acho que o Vasco também, apesar, eu vi ontem o doutor José Humberto, brilhante advogado, dizer que tem uma arbitragem correndo, me desculpe, as favas com a 777. Não adianta o Vasco ficar parado esperando que a 777, uma massa falida, possa tomar algum tipo de decisão, não. Toca o barco. Está respaldado pela Justiça. A Justiça do Rio de Janeiro deu respaldo ao Vasco. Ratificou a liminar. E pode-se tocar um clube. Imagina se tivesse que esperar, o Vasco estava morto. Não, vamos esperar a Justiça, não, a 777. Imagina se a 777 está até hoje aí. Olha a situação. Então hoje eu vejo um panorama um pouco mais claro, apesar de preocupante, porque a gente está no fio da navalha, mas com boas perspectivas. Sem irresponsabilidade, de antecipação de cota, de pegar empréstimo lá na frente e não pagar. Enfim, a gente precisa regular esse movimento. A gente precisa equacionar essa movimentação. A gente precisa, volto a dizer, tomar tenência como o Vasco. E a gente não pode incentivar isso. E nem pode incentivar que o Vasco feche um acordo com a Crefisa, que participou de uma licitação, para ter vantagens. Porque esse é um DNA que o Vasco ainda abraçou nos últimos anos. De sempre achar que tem sacanagem. De sempre achar que alguém tem vantagem. Só que agora, volto a dizer, há uma intervenção judicial. Isso é alguma coisa que a gente ainda tem que acreditar na justiça. Se fizer o xixizinho fora do pinico, vai dar merda. Tem que cumprir. Tem uma fila de gente para receber. Um monte de gente que não tem perspectiva de receber. A gente tem uma reunião semana que vem da Assembleia de Credores que vai ser braba para tentar a aprovação. Tem muita gente que vai direto na Câmara Nacional de Resoluções Esportivas do Tribunal da CBF. Tem gente que vai buscar outro acordo, mas a recuperação judicial provavelmente vai sair. Mas clareia. E clareia muito porque o futebol está dando certo. O futebol traz credibilidade ao clube. O futebol dá respaldo ao clube, dá importância ao clube. É até um avalista do clube. Porque a partir do momento em que você tem um clube, por exemplo, numa final de Copa do Brasil, eu sou investidor, eu quero botar dinheiro. Porque eu sei que o Vasco é um clube gigante, é um clube de grande torcida, é um clube de repercussão mundial. Então isso é muito importante. Então ontem, quando eu procurei me aprofundar nesse tema, eu fiquei mais... não é esperançoso. Eu fiquei mais seguro de que eu acho que tem coisa boa ali na frente. Se não fizerem errado,
se ninguém passar as mãos pelos pés, se não subir a cabeça. Se a coisa for feita corretamente, como está sendo feita, porque arriscaram não vender o Ryan, apostaram no menino em função de um futebol bom, tá aí. Não vender o Ryan apenas para pagar conta e apostar que ele tecnicamente pudesse dar um ganho ao Vasco, tá aí. Porque o técnico foi mais importante que o administrador. Porque o técnico disse, administrador, não o venda. Eu vou fazer com que você venda esse jogador por muito mais. E tá provado. Então eu acho que tudo isso conspira, e eu tenho falado isso há algumas semanas, para 3 meses importantíssimos na história do Vasco, que vai culminar nas 2 últimas semanas do ano, que serão as mais importantes da história do Vasco nesses últimos 25 anos. Porque a volta de um título, a volta de um campeonato, um dinheiro como esse entrando, pode ser a recuperação de um Vasco. A gente tem hoje uma notícia dada pelo prefeito Eduardo Paes da assinatura do termo de potencial construtivo, que vai dar ao Vasco a aquiescência para poder liberar a grana, para poder conseguir um investidor. Tem o interesse da Crefisa, notícia que eu dei ontem à noite, no naming rights. Os astros precisam se alinhar. E eu acho que eles estão se alinhando. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante. Comigo mesmo. Vou dar uma descansada. Vou agora fazer meu funcional na praia. Volto 9 horas. Ok. Banhozinho tomado, 10h30 com o Sérgio Quinte e o Jean Faísca. O Sérgio Quinte vai estar direto do Carioca Shopping, lá na estreia, na abertura, na inauguração da Jaçaí. Passe lá para dar um abraço no querido Quinte. Tá bom? Grande abraço a todos. Fiquem bem. Tchau. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!